Abra aí no Evangelho de João, capítulo 12. Versos 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 ao 11. Gravação tá ok aí, meu irmão? Tem áudio, tem tudo certinho? Capítulo 12, verso 1 ao 11. Vamos à leitura? A primeira leitura eu sempre faço na versão King James, tá, irmãos? 1611. E depois eu passo para King James atualizada, na exposição. Diz o seguinte aqui a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 2, fizeram-lhe ali uma ceia, e Maria servia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3, então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Verso 4. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele o que havia de trair. Verso 5. Porque não se vendeu este unguento por 300 denários, e não se deu aos pobres. Disse Judas então. Verso 6. Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e subtraía o que nela foi colocado. Verso 7. Disse, pois, Jesus, deixe-a sozinha. Para o dia do meu sepultamento o tem guardado. Verso 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 9. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 10. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro. E verso 11, último por hoje. Porque por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. Até aqui. Vamos orar? O momento da palavra é um momento sacro, é um momento onde pode novas vidas serem geradas, onde a santificação pode ocorrer. Então é um momento que exige o nosso máximo, a nossa atenção. Que os irmãos orem por mim, que os irmãos orem pela vida de cada um aqui, e que Deus haja no nosso meio. Tá bom? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu quero, neste momento, pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo através do Teu Santo Espírito. A Sua palavra já foi lida, será agora explicada e aplicada em nossas vidas. Essa aplicação, Deus, nós sabemos que é necessário o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo, Senhor Deus, conduzindo essas palavras, sabemos claramente que através do seu chamado, as pessoas podem vir à vida. O Senhor pode também nos aperfeiçoar em Cristo. E é o que eu te peço. Quebra os nossos corações, quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que é oposto ao Senhor. E nos transforme, Deus, em pessoas humildes e mansas, submissas ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, miserável pecador. Que o Senhor, Deus, me conceda a graça para a exposição das Sagradas Escrituras. Que seja claro, objetivo, coeso e faça sentido, Deus, aos nossos corações. Necessitamos do Senhor. Acalme, Deus, as crianças, que elas estejam, Deus, sob controle do Senhor, atentas também aquelas que podem, a ouvir ao Evangelho,
Ajude-nos, Deus, ajude os pais, ajude todos nós. É o que te pedimos neste momento e oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, semana passada expomos aqui a reação dos judeus depois que Cristo ressuscitou Lázaro. E nós vimos que eles se reuniram em um sinédrio, reuniram-se decididos a matar Jesus Cristo. Então, amados, hoje, João continua com o seu objetivo. Após apresentar o milagre, ele fala sobre a reação das pessoas quanto ao milagre. E sabemos que toda administração de um milagre, ela está incutida naquele milagre, o anúncio do Evangelho. Então, sabendo que Cristo está pregando o Evangelho para aquelas pessoas através das suas obras, e ele diz isso: se vocês não creem em mim, creem nas obras que eu faço. Porque elas falam por si mesmas. Porque, amados, eu digo isso, João está preocupado em apresentar aqui as reações, as respostas. E mais uma vez, assim como ele iniciou na figura dos judeus, agora ele vai falar de mais pessoas que o rejeitaram, porém, muitas que o adoraram. O Evangelho é algo que divide, e Cristo disse isso. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. Em que sentido que ele diz isso? Em que a luz que está no Evangelho e aqueles que são habitados por esta luz, eles vão trazer realmente consequências. Pai se voltará contra filho, filho contra pai. Quando ele diz isso, ele diz: o Evangelho, ele exige de nós uma resposta. Sua vida não só divide o calendário, a vida de Cristo, porque sabemos que o calendário que nós seguimos, ele é feito através de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. E não só isso, ele também divide o destino humano. Jesus Cristo evoca extremos antitéticos de amor e ódio. Cristo é o único que pode reunir o amor e o ódio através de uma mesma mensagem. Devoção e rejeição, culto e blasfêmia, a fé e a incredulidade. Como as pessoas reagem a ele, separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes, o trigo do joio, crentes de incrédulos, o salvo do perdido. Ele é quem divide, é ele quem separa. Até mesmo os discípulos devemos tirar, naquela parábola do joio e do trigo, devemos tirar o joio? Não. Porque é Cristo quem divide. É ele que mostra. E João segue nesta narrativa, irmãos. João prossegue apresentando o contraste que o Evangelho ele estabelece na vida das pessoas. João prossegue com seu objetivo de apresentar o Evangelho da crença, conforme o capítulo 20, verso 31. Ali está o seu objetivo. E nesta passagem, relata a história da unção de Maria. Os temas de crença e descrença são particularmente claros, irmãos. O ato de adoração de Maria simboliza a fé e o amor que ela sentia por Cristo. Já a de Judas representa uma resposta fria, cínica, simbolizando incredulidade e ódio. Então perceba que neste relato, ao pé que ele fala sobre Marta servindo e Maria o ungindo, ele também cita Judas. Aí você pergunta, por que João coloca Judas no meio dessa história tão linda de Maria, ungindo Jesus Cristo com um perfume caríssimo? João quer mostrar para nós, irmãos, o que o Evangelho causa em nossos corações. Você não pode ser leigo no que tange ao Evangelho. Você tem que saber claramente o que é crer em Cristo verdadeiramente. E contextualizando, amados, após a ressurreição de Lázaro, Jesus agitou a oposição. E nós vimos isso do verso 46 ao 53 do capítulo 11. Eles decidiram que tinham que matar Jesus. E agora vemos que não só Jesus, mas Lázaro também.
E após Jesus deixou a vizinhança de Jerusalém, sabendo disso, e ficou numa aldeia chamada Efraim. Tudo isso no capítulo 11, que foi pregado semana passada. Verso 54 está esse deslocamento de Cristo para a aldeia de Efraim. E de lá, ele fez uma breve visita, conforme os evangelhos sinóticos, em Lucas 17, 19, ele fez algumas visitas em Samaria e também a Galileia, tá? Nesse período de transição. E em seguida, 6 dias faltando para a Páscoa, ele veio novamente para Betânia, onde ele ressuscitou Lázaro. Então, amados, agora a sua atenção deve estar voltada para o que Cristo nos mostra em sua palavra. A autoridade que marca muito bem as reações do Evangelho. Para isso, vamos entrar no texto, a partir do verso 1. E que você, pela graça de Deus, entenda o texto e também seja transformado por ele. Verso 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então perceba que João aqui, ele relata um período próximo da Páscoa. Ou seja, 6 dias antes da Páscoa. Jesus foi de novo para Betânia, e certamente ele pretendia dar a Judas, que é uma das figuras apresentadas aqui, um tempo adequado para traí-lo, a fim de apressar-se, preparado para ser sacrificado, no tempo designado, porquanto não ignorou o que estava para acontecer, porém foi voluntariamente e se entregou ao sacrifício. Jesus sabia que tinha esse risco? Sim. Sabia que o tempo estava se aproximando? Sim. Pois ele dava um passo de acordo com a cronologia de Deus. E certamente, ao mesmo tempo, com a divina providência, Judas sendo preparado conforme as vontades do seu coração para traí-lo. Esteja lembrado que nos últimos versos do capítulo 11, veja no verso 57, por exemplo, eles deliberaram um assunto, correto? Eles decidiram algo naquela reunião. E o que eles decidiram? Veja, ora, os principais sacerdotes fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendesse. O verso 57 é o prato cheio de Judas. Esta ordem, somada com o egoísmo e as ambições, poderia trazer lucros para Judas. Amados, as pessoas, inclusive, no verso 56, como você pode ver, começaram a estabelecer um juízo precipitado. Vamos ler de novo o verso 56? Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ou seja, se aproximando da Páscoa, as pessoas já se dirigindo para Jerusalém, amados, eles perguntando: será que ele virá? Certamente eles pensavam: ele não vai vir. Com essa ordem decretada, ele não virá. Mas as pessoas tomaram o juízo de forma precipitada, imaginando que Cristo não viria à festa, irmãos. E isso nos lembra que não devemos ser tão apressados, não aguardando paciente e tranquilamente a chegada do tempo que nos é desconhecido. Devemos sempre lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. Uma das aplicações que fazemos diante desse texto é que o juízo que essas pessoas estavam tendo, ele não virá à festa. O verso 1 já diz o contrário, que ele veio. Só que ele não veio no tempo, talvez, que as pessoas estavam esperando. Ele veio no tempo determinado pelo Pai, 6 dias antes da Páscoa. Ele veio. Isso já nos mostra que podemos pensar que está demorando, podemos pensar que está tardando Deus a fazer algo, mas ele certamente está agindo. Ele certamente está atuando conforme o seu calendário, não o nosso. João destaca, perceba, os 6 dias. E existe uma grande discussão por causa desses 6 dias. As pessoas e os teólogos, eles entram em um embate para saber se Jesus chegou em Jerusalém na sexta ou no sábado.
para a Páscoa propriamente dita. E muito devido à base de cálculo do tempo. Por que gera discussão? Porque a base de cálculo para tempo de um judeu é diferente da base de cálculo para nós. Um judeu considera um dia conforme o nascer do sol e o pôr do sol. Um dia. Então, 6 da manhã e 6 da tarde. Nós não. Nós consideramos a parte da noite como 24. Então, conforme essa base de cálculo, existe uma diferença. Se você for seguir o calendário judaico, você vai falar que é um dia. Se você for seguir a nossa forma de contabilizar o tempo, vamos dizer que é outra. Mas sua chegada teria sido no sábado antes da Páscoa. Por que eu afirmo isso? Pois dificilmente as pessoas fariam essa viagem no sábado. Então, provavelmente, ele chegou na sexta, né? Corrigindo aqui. Na sexta, ao entardecer. Ou bem logo no início do sábado. Foi o momento que Jesus chegou. Porque existe a lei. Se vocês estão recordados, no capítulo 5, o próprio coxo, quando pegou a maca, aquilo foi algo condenado pelos fariseus. Então, o sábado não era um momento de você se deslocar para lugar nenhum. Era já para você estar lá. E o Senhor pode ter chegado depois do pôr do sol, irmãos, na sexta-feira. Então foi bem próximo ali, essa data, nessa transição de sexta para sábado. E isso de acordo com o cômputo judaico, claro, que teria sido no começo do sábado. O Evangelho de João, ele deve ser analisado nesta passagem em paralelo com os outros evangelhos. Já fizemos isso em outras oportunidades. Por quê? Esta passagem também é relatada tanto por Mateus quanto por Marcos. E ambos fornecem detalhes importantes para todos nós, que João não relata. E não há conflitos nele, irmãos. As indicações de tempo em Mateus 26:2 e Marcos 14:1 não dizem que a ceia em Betânia foi oferecida 2 dias antes da Páscoa. Um erro aí de tradução, de interpretação, perdão, das pessoas. Mas o que diz Marcos e tanto Mateus? Que 2 dias antes da Páscoa aconteceu o seguinte: Jesus predisse que seria entregue para ser crucificado. E não, amados, justamente o que as pessoas alegam, né? Vamos ver os textos? Mateus 26, do verso 1 ao 7. É um texto que deve ser lido em paralelo. Olha só. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, ele declarou isso. Não está falando que a ceia foi 2 dias antes, e João falando que é 6. Não tem contradição. Perceba na continuação. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender a Jesus na traição e matá-lo. Tá? Coisa que João já relatou para nós. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E verso 6, estando Jesus em Betânia, veja então que é o mesmo local de João, na casa de Simão o leproso, João já não disse isso, tá? E no verso 7, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Então está aí o relato. Ele continua depois. Vamos ver Marcos agora, 14, verso 1 e 3. Marcos é mais sucinto. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Jesus em Betânia, mesmo lugar, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ele não cita que é Maria. Feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E João falou que foi nos pés. Então, se você fizer uma análise fria dos 3 textos, você vai perceber, opa, está diferente. E muitos falam que existe contradição, mas não existe, eu vou mostrar para os irmãos, né, através da exegese do texto.
Onde estava Lázaro? Complementa aqui então João, no verso 1. Onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado. Perceba, amados. Aqui o evangelista destaca o local para onde Jesus se deslocou. A saber, a mesma Betânia, onde ressuscitou Lázaro. Cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. A fim de mostrar a conexão entre a história registrada no capítulo 11 e o relato presente. Tá? Então perceba, amados. João se preocupa em localizar o feito de Jesus Cristo. Por quê, amados? Vocês vão perceber que existe muita contradição também com Lucas 7, que tem um relato de uma cena muito parecida. Mas quem ungiu Jesus naquela oportunidade de Lucas 7 foi uma mulher pecadora. E este feito não ocorreu em Betânia, ocorreu na Galileia. Então é um outro local. João, ele tem essa preocupação. Porque o evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, irmão, muito tempo depois. Provavelmente João tinha contato com esses outros evangelhos já escritos. Então ele se preocupa a nos identificar o local, quem estava, ele fornece alguns detalhes importantes. Verso 2. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Mas vamos orar mais uma vez. Eu peço que os irmãos cuidem dos seus filhos, segurem eles, tá? Porque para não fique essa transição na hora do culto, tá? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a ter centralidade nas Escrituras. O Senhor nos ajude, Senhor Deus, a manter as nossas atenções na Sua palavra. Por favor, Pai, que nada nos tire essa atenção, que nada nos tire, Senhor Deus, a devoção que devemos ao Senhor. Por favor, Deus, nos ajude e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Verso 2. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Então perceba que João relata aqui que ofereceram uma ceia. Em vez de entregar Jesus para ser preso, né, conforme o verso 57, havia uma ordem, seus amigos em Betânia ofereciam uma ceia de honra. Como não era considerado correto, amados, que mulheres em público se reclinassem com homens em uma mesa, e devemos presumir que os convidados eram exclusivamente homens ali na mesa com Jesus. E teria havido pelo menos, amados, 15 convidados aqui nesta ceia, a levar em consideração Jesus, os 12 discípulos, então 13, Lázaro e Simão. E isso é mencionado apenas nos sinóticos, como nós vimos aqui, Simão o leproso. Então convocaram esta reunião, esta ceia com Jesus. E as mulheres estavam servindo. Jantar, aqui para que o irmão entenda, porque você pode pensar ceia, né, e assimilar com a ceia que nós ministramos aqui, né, o sacramento propriamente dito. Ela vem do grego deipinon, que significa ceia, especialmente uma refeição formal, geralmente realizada à noite, janta. É a sua famosa janta. E o objetivo do evento foi para expressar o seu amor por Cristo, especialmente a sua gratidão a Jesus após ele ter ressuscitado Lázaro, e não só por causa disso, mas porque o coração dessas pessoas, exceto Judas, estava totalmente devoto a Cristo, seus discípulos. Jesus tinha outros discípulos? Tinham, mas provavelmente, segundo o relato, essa ceia aqui foi algo mais restrito aos 12 e a esse vínculo que é apresentado. Essa ceia refere-se à principal refeição do dia, que teria sido projetada com muito tempo e com uma longa conversa. E quem servia? Marta. A Marta sempre está envolvida, né, nos serviços. Marta, mais uma vez. Mas isso não é algo pejorativo. É que Lucas, né, no relato dele, ele relata uma repreensão de Cristo a Marta, né, em contraste com Maria.
Mas o serviço de Marta em tudo não era descartado. Perceba, amados, devemos destacar a fé desta amada discípula. O que ela disse no verso 27 é muito significativo do capítulo 11. Vamos lembrar? Isso é Marta, tá? Que tantos criticam. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela destaca em uma única frase a divindade de Cristo como Filho de Deus e como ungido, o enviado. Ela acredita tanto na pessoa de Cristo como na sua obra. Isso é uma declaração de um salvo, irmão. De um salvo. E isso deve ser destacado. E outra coisa que devemos destacar é que ela sempre está pronta a atender seu Senhor. Quando ela soube que Cristo estava vindo, ela deu um pulo, lembram disso? E foi até Cristo. Rapidamente, prontamente. E muito possivelmente Marta e Maria estão ali servindo a essa mesa dos homens, devido à cultura, porque elas foram convidadas por Simão leproso, afinal a casa era dele. Então, amados, isso foi algo planejado. Tudo indica que houve um preparo, que Simão, o leproso, ex-leproso, e vou destacar isso, porque um leproso ele era destacado fora das muralhas, não teria como ele estar ali em convívio, então provavelmente Cristo o curou, e ele é uma das pessoas gratas, ele chama as mulheres, vamos preparar uma ceia para o nosso Senhor, e vamos convidá-lo. E elas estavam envolvidas ali no preparo de tudo. E Marta certamente pronta, claro, estarei servindo ao meu Salvador. O serviço de Marta, amados, é louvável. Embora os outros fossem servidos também, o serviço de Marta nesta ocasião foi principalmente, o motivador de Marta era Cristo. Foi motivado por um amor a Ele, gratidão a Ele, por um desejo de honrá-lo, com generosidade, na forma como ela melhor sabia. Embora ele tente ser ofuscado pelo dramático ato de adoração de Maria, dramático porque algo que Maria fez foi algo muito sublime, irmãos, e eu vou trazer isso para vocês. Mas o humilde serviço de Marta nesta ocasião não foi menos louvável. Não foi menos louvável. Amados, servir ao Senhor é um ato honroso. Trabalhar para Cristo na obra de Cristo é algo honroso. Com base em que eu digo isso? Nas próprias palavras de Jesus. No capítulo 12, o mesmo capítulo, verso 26, ele vai projetar aqui, veja o que ele diz. Quem me serve precisa seguir, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu trago uma aplicação para nós, porque uma das áreas que a igreja é tão afetada atualmente, irmãos, e não só a nossa, todas as igrejas, em âmbito, a igreja física de Cristo, universalmente falando, é a área do serviço. Poucas pessoas estão dispostas a servir a Cristo. Poucas pessoas estão dispostas a fazer um serviço honrável, um serviço, amados, dedicado, amoroso, em respeito a Cristo. Marta está aqui servindo uma simples janta, mas esteja certo de que ela estava fazendo aquilo com todo o seu coração. Marta não estava reclamando de lavar o prato, Marta não estava reclamando de mais uma vez ter que cozinhar, Marta não estava reclamando do percurso que ela teve que fazer, Marta está servindo ao seu Senhor. E nós devemos olhar para isso, para Marta, que é tanto criticada, e perguntar, você tem a mesma disposição que ela para servir? Ah, pastor, não tem dinheiro. Ah, pastor, isso. Ah, pastor, minha unha encravou. Ai, mas isso. Ah, mas aquilo outro. Amados, justificativas sempre teremos. Sempre teremos.
Mas o que deve me causar uma atenção, uma preocupação, é se o meu coração está disposto a honrar a Cristo. Seja varrendo um chão de uma igreja, seja abrindo uma porta, seja o que for. Servir com primazia, não como a homens, mas como ao Senhor. O ato de Marta, a atitude, a disposição que ela é demonstrada aqui, ela está sempre pronta. E perceba que mesmo em Lucas não fala que ela estava errada em servir. Lucas relata que Jesus a repreendeu devido à fala que ela teve. Ela não vai me ajudar? O serviço em si é louvável. É louvável. Muitas pessoas reclamam, irmãos, de estar trabalhando. Ainda mais em igreja pequena como a nossa. Poucas pessoas para trabalhar. Eu vejo muitas pessoas, amados, às vezes na igreja, saindo daqui, às vezes, com uma profissão, por causa do serviço que aprendeu na igreja. E Deus pode abençoar você com um simples ato que você exerce aqui na igreja. As pessoas não têm noção. As pessoas reclamam, mas ao mesmo tempo estão sendo abençoadas por Deus, estão sendo desenvolvidas. Devemos olhar para a disposição do nosso coração. João ainda relata, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentados à mesa com Jesus. E o evangelista destaca isso, amados. Por quê? Porque sugere que essa ceia foi dada por amor ao Senhor. Especialmente por gratidão pela ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha que estar presente, porque se era uma ceia em honra, em gratidão, Lázaro tinha que estar lá. E certamente porque ele também era uma pessoa que amava Cristo, como o próprio Evangelho relatou. E Cristo o amava. E possivelmente pela cura do leproso, né? Simão, que não pode ser descartado aqui. E isso, amados, claro, né? Como eu disse, agora enfatizando mais uma vez, o leproso não poderia estar ali segundo as prescrições da lei de Levítico 13, verso 45. Então a ceia aconteceu com esses participantes. E se é algo de gratidão, o leproso curado tem que estar, Lázaro, aquele que foi ressuscitado tem que estar, os discípulos têm que estar, nós deveríamos estar. Ceia para nós também envolve gratidão. Mas perceba quem é os que estão envolvidos aqui. Judas está no meio. Mas a atitude e a disposição do coração dele vai ser destacada. Verso 3. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Então veja, amados, aqui é inserido a figura de Maria, o ato de Maria. João então primeiro relata Marta, o seu serviço, e agora ele vai falar de Maria. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro. Do que se trata isso? De acordo com os outros evangelhos que eu já mostrei para os irmãos, Maria aparece mais uma vez mais contemplativa, correto? Mais reflexiva, emocional. Em uma manifestação surpreendente, espontânea do seu amor por ele. Ela se prepara para expressar os seus sentimentos. A atitude de Maria reflete o que está no coração dela, assim como o de Marta. Maria, irmãos, está prestes a declarar a Jesus o que ela sente por ele. O texto diz que ela pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro. Libra vai trazer o peso, quanto que tinha aquilo. Uma quantidade de perfume que pesava 1 libra é o equivalente aproximadamente a 327 gramas. Tá? O que você pode pensar que é pouco, mas não é. Foi uma grande quantidade de perfume.
Essa essência de bálsamo era derivada de um nardo puro, ou seja, uma erva aromática que cresce nos campos do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Se você pegar geograficamente, é longe de Israel. É longe. Então, por isso que era caro. E isso é destacado, um óleo perfumado muito caro. O evangelista destaca. Era trazido de uma região tão remota, irmãos, transportada no lombo de camelos, de regiões montanhosas. E era extremamente cara. E observe que este nardo em particular não era nenhuma imitação. Não é que nesses perfumes que você compra aí, a cópia, né? Te mando lá aquela tabela lá e você, é parecido, dá um perfume. Não, não é isso não. Estamos falando da essência pura. Pura. E tinha que ir nos lugares de difíceis acesso, com camelo, que não tinha carro, não tinha, até mesmo a pé, dependendo do percurso. Porém, quando era vendido em alto preço. E os irmãos vão ver isso no texto. Observe, amados, então, que isso não era uma imitação de perfume. O bálsamo era extraído do nardo puro, a planta. Além do mais, os sinóticos ressaltam que esse bálsamo estava em um vaso de alabastro. O próprio vaso, o recipiente, era de altíssimo valor também. Porque um vaso de alabastro era um frasco de mármore lacrado com um gargalo longo, a qual era quebrado no instante do uso. Tem pessoas que trabalham com mármore aqui. E sabe o preço do mármore. Você que já pôs mármore na sua casa ou não, né? Sabe que isso é algo caro. Dependendo da cor ainda, é muito caro. Imagina um recipiente feito à mão, artesanalmente, lustrado, esculpido, para guardar esse perfume. É sobre esse tipo de oferta que estamos falando, que Maria ofereceu a Cristo. Alguns pensavam que valeria mais de 300 denários. Marcos 14:5 relata isso. 300 denários, irmãos, se somados com o preço do recipiente, era o salário de um ano de um judeu. Um ano. Um ano sem trabalhar. Amados, tal montante seria igual a um ano de salário. O frasco de alabastro também acrescentou no seu valor. E o que ela fez? Ela quebrou o frasco. Marcos também relata isso. Dando assim em sua oferta completa, um conteúdo, tanto o que está dentro, tanto o recipiente. O perfume provavelmente constituía uma parte considerável do patrimônio líquido de Maria. Somasse a casa, se chamasse lá alguém para avaliar os bens de Maria. Quando morre, né, tem que fazer um inventário dos seus bens. Um judeu ia pegar e olhar aquele frasco lá e ia falar: põe aí no inventário. Põe no inventário. O salário de um ano. De um ano, é como se fosse um carro para nós hoje. A cena. Vamos olhar um pouco para a cena. Então pense, Jesus ali reclinado, a mesa que eles reclinavam não era uma mesa igual a nossa não, tá, irmãos? Era uma mesa baixa. Eles tinham que praticamente sentar no chão para participar dessa ceia. A disposição da mesa era em U. E todos olhavam um para os outros. E ali está aqueles homens. E está Cristo, o Filho de Deus. Maria ali servindo juntamente com Marta, provavelmente, as duas atarefadas, mas Maria olha para o seu Redentor. E com seu coração transbordante de amor, cheia de gratidão para com seu Senhor, Maria posiciona-se atrás de Jesus, já que os convidados estavam, né, à frente, né, nessa disposição de mesas. E de repente, ela quebra esse vaso, quebra aquele gargalo, totalmente ali quebrado, estava descartado o vaso, e estava trazendo, amados, ali o conteúdo que ela também estava disposta a derramar sobre Cristo. E ela derrama seu conteúdo adocicado
sobre Jesus. Comparando com os sinópticos, irmãos, Mateus e Marcos, relata que Maria derramou o perfume sobre a cabeça, enquanto João diz que ela ungiu seus pés. Os três registros estão corretos. Não existe divergência. Levando em conta que o Senhor estava reclinado à mesa baixa, Maria poderia facilmente ter derramado o primeiro perfume sobre a cabeça e em seguida no seu corpo. E finalmente isso foi para os seus pés. Ela derramou sobre os pés. Supondo que Jesus está sentado, então se derramar, obviamente vai cair também sobre os pés. Maria poderia facilmente ter derramado o primeiro perfume sobre a cabeça e em seguida no seu corpo. E Mateus 26 fala que ela derramou sobre o corpo, no verso 12. E finalmente nos seus pés. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. É isso que está escrito. Então, um ato que chocou os espectadores, não somente pelo vaso de alabastro, pelo conteúdo nardo puro, mas também agora ela, com os seus cabelos, está se colocando para enxugar os pés de Cristo. Movida pelo seu amor, gratidão, ela avança para além dos costumes. Por quê? É inconcebível para uma mulher judia desamarrar os seus cabelos e andar com seu cabelo solto na rua na frente de homens. Inconcebível, por isso que elas usavam um véu. Inconcebível. Maria vai além disso. Maria solta os seus cabelos. Maria se inclina e começa a enxugar os pés de Cristo com o seu cabelo. E não apenas solta, né, irmãos? Ela enxugou os pés. Lavar os pés de uma pessoa para um judeu era algo inconcebível também. Porque era uma atitude, um serviço destinado para escravos. Maria, por ter todo esse perfume, ela não era uma mulher escrava, era uma judia. E com preeminência na sociedade. Tanto que muitas pessoas vieram no velório de Lázaro. Ela não era qualquer pessoa. Ela era conhecida. Ela solta os seus cabelos e se lança aos pés de Cristo, e enxuga os pés de Cristo. E segundo o relato, a casa se encheu com fragrância daquele bálsamo. João atesta a extravagância do ato e a devoção humilde de Maria, sem se importar com o seu custo, tanto financeiramente quanto a sua reputação. A medida de seu amor era proporcional à sua entrega a Jesus Cristo. Uma vida piedosa e sacrificial ao Evangelho é contagiante. Assim como esse perfume, a sua atitude impactou a todos os presentes, a ponto de virar um memorial. Olha o que Cristo diz sobre essa atitude de Maria em Marcos 14, verso 9. Perceba. Eu asseguro, Cristo então prometendo, assegurando, que onde quer que o Evangelho for anunciado, ele está sendo anunciado hoje, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Devemos olhar o que representa esse ato. Ela não só abdicou dos seus bens, ela não só abdicou do que ela tinha, do que era precioso para ela, mas ela abdicou de toda a sua reputação. De tudo como as pessoas olhavam para ela. Ela colocou tudo o que ela tinha aos pés de Cristo. Isso é Evangelho. Isso é ser salvo. Isso é realmente reagir com amor e gratidão a Cristo. E se você analisar a atitude de Marta e a atitude de Maria, elas têm pontos em comum. As duas atitudes. Porque se chamasse Marta para ir aonde fosse, ela iria. Assim como Maria. Amados, o que eu tenho que aplicar o texto, e ele já nos exorta por simplesmente ler. E você?
É um texto que extrai de nós, o Evangelho nos impacta de tal maneira, que nos pergunta diante desse texto, qual é a minha disposição para com Cristo? Antes meu dinheiro, antes a minha reputação, antes a minha família, antes o meu trabalho, antes isso, a lista é imensa. Cristo, quando invade o ser de uma pessoa, invade por completo. Por completo. Nada pretere a Cristo para um eleito. Nada. Por isso que nós vimos um homem, aqui neste púlpito, que está na África, que passa lá momentos sem água, sem comida, pegando doença, sem dinheiro. Por isso. Porque talvez, eu falo talvez porque eu não consigo analisar o coração por completo, mas a sua própria atitude já demonstra o que está no coração. Já demonstra. Está disposto a oferecer tudo o que tem e tudo o que é, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Ou Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor, ou Ele não é nada, meu querido. Ou Ele não é nada. Ou Ele senta no trono da sua vida e controla as suas finanças, controla tudo que você é, sua reputação, ou Ele não controla nada. Quem controla é você. Amados, nós temos tantas dificuldades. Existem pessoas que para trabalhar, se envolver num trabalho na igreja, tem que dar tudo. Cobra um garfo da igreja. Pastor, tem que comprar garfo. Você não doa um da sua casa? Por que você não tem um coração mais generoso? Por que você não tem uma vida mais entregue a Cristo? Por que você não olha a Ele como seu Senhor e Salvador? Por que as outras coisas preterem? Por quê? Aonde está o nosso coração? É onde está o seu tesouro, meu irmão. Ali é onde está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? E sabe qual é o meu tesouro? O tesouro das pessoas que amam a Cristo é Ele, é sua obra. É Cristo, esse é o único tesouro do eleito. Nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que abdicar das nossas vidas. Nós temos que abdicar dos nossos trabalhos, de tudo que for necessário. Cristo fala, aquele que ama mais a mãe do que a mim não é digno de mim. A mãe! Ou seja, entre nós e Cristo não deve existir absolutamente nada. Nada. E se for necessário arrancar dinheiro do meu bolso, pegar meu salário inteiro, eu dou para Cristo. Minha casa, meu carro, o que for. Ele é o sustentador da minha vida. E se eu morrer, estarei com Ele. Então por quê? Por que eu vou ficar apegado a essas coisas tão sujas, tão ínfimas, tão pequenas? Por quê? O texto nos exorta. A atitude dessa mulher, que é uma crente genuína, senão João não teria listado para estabelecer o contraste. João está estabelecendo o contraste, porque o próximo verso entra Judas, um crápula. E talvez você se assemelhe a Judas. E você conhece seu coração. Você sabe o que é seu tesouro. Verso 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, não é o leproso não, tá? Que mais tarde iria traí-lo, objetou. Ou disse, né? Segundo a sua tradução. Veja.
Você percebe que no verso 4 inicia com qual palavrinha? Mas. Sempre que existem conjunções neste contexto, nessa construção de narrativa, é porque o autor está contrapondo o que ele falou antes. Ou seja, é como mais ou menos, vocês olharam para Maria, o que ela fez? Porém, veja essa atitude agora. É isso que ele está falando para nós. Olha para Judas agora. Mas não esqueça de Maria não, tá? Não esqueça de Maria. Nem de Marta. Porque ele citou as duas, positivamente. Agora ele fala de Judas. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão. E esse mais apresenta o contraste gritante entre a generosidade de Maria com o egoísmo de Judas. O silêncio atordoador que deve ter seguido o ato surpreendente e inesperado de Maria foi subitamente interrompido por uma voz levantada em sinal de protesto. Porque naquela mesa, todos reclinados, quando Maria fez isso, todo mundo ficou olhando. E o silêncio na sala tomou. Até que Judas toma uso da palavra e levanta uma objeção. Contrário. O texto de João diz que ele identifica ainda mais. Perceba, Judas era um nome muito comum na época. Tá? Ele fala Judas Iscariotes, porém poderia ter outros. Ele fala filho de Simão. E não para por aí. Ele identifica a figura como que mais tarde iria traí-lo. João, ele quer deixar muito bem claro quem é o indivíduo. Este objetou. Perceba, amados, que ele também identificou Judas como discípulo. E ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas era um do círculo íntimo do Senhor. Ele estava entre Pedro, ele estava entre André, ele estava ali com Filipe, ele estava entre os discípulos verdadeiros. Isso faz com que a sua traição seja ainda mais hedionda. Foi o ato mais desprezível em toda a história humana e aquele que mereceu a punição mais severa. Quantos Judas estão entranhados no círculo íntimo de Jesus, que é a chamada amada igreja? Quantos? Quantos que sentam nas cadeiras de igrejas compradas pelo sangue de Cristo, ouvem do mesmo evangelho consagrado, mas não estão com seu coração em Cristo? Quantos? Quantos Judas estão no nosso meio? Quantos? Mateus 26, 24, existe um ai. Você conhece os ai? Ai de fulano se fizer isso, ai não sei o quê, ai, Isaías utiliza os ais também. São informações condenatórias. Perceba o que ele diz. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria que melhor lhe seria não haver nascido. Olhar para isso e aplicar na nossa realidade. Estar numa igreja e ter um coração longe de Cristo, como o de Judas, é melhor você nem ter nascido. É melhor você nem existir. O Evangelho te cobra uma reação, meu amado. O Evangelho te cobra uma atitude em vida. Estar no meio, mas com coração em outras coisas que não é Cristo, é traição. É receber o quinhão de Cristo na amada igreja e estar diariamente o rejeitando, abertamente. Verso 5. Olha o que diz o Crápula. Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dados aos pobres.
Verso 5 é muito importante e muito aplicável nos dias de hoje. E vocês vão entender o porquê. Ele diz, primeiramente, por que esse bálsamo perfumado não foi vendido? Quando uma pessoa diz algo desse tipo, ela extrai, revela o que está no seu coração. Ele disse em outras palavras, olhou para a atitude e falou, que desperdício, que perda de tempo. É isso que Judas está falando. A linguagem natural do amor é pura generosidade. Isso nós encontramos em Maria. Mas, amados, era algo que estava além da compreensão de Judas. Os ímpios nunca entenderão as atitudes de amor que os eleitos têm para com Cristo. Nunca. Quantas pessoas já falaram para mim, você é louco, jogou a sua profissão fora, estudou à toa, fez isso, fez aquilo, pegou a sua rescisão e colocou numa igreja inteira, sua rescisão inteira, você é louco. Quantos parentes, meus pais, minha mãe, falaram a mesma coisa que Judas. Que desperdício. Amados, como falaram para o Benício, você não volta de lá, vai ficar sofrendo lá para quê? Aqui você assume uma igreja, recebe um salário, né? Tranquilo. Vem para cá, é mais fácil. É mais fácil. Quando eu olho, amados, para essas frases, eu penso que aquilo que eu possa fazer, e isso é tanto Benício quanto qualquer outro crente na face do mundo que se entrega verdadeiramente a Cristo, não chega nem aos pés daquilo que Cristo fez por mim. Nem aos pés. Nem se eu entregar a minha vida, nem se eu entregar tudo que eu tenho, não chega nem aos pés do que Cristo fez por mim. Por 300 denários. Está aí o valor, ó, salário de um ano. Era melhor, né, Judas? Segundo Judas, era melhor. Pegaram esse dinheiro e deram aos pobres. Agora vem aqui um revestimento de boas obras. Aqui vem um revestimento de missão integral. Aqui vem um revestimento dessa teologia liberal demoníaca. Que o que pretere é ajudar do que ser. Você está vendo a visão de Judas? Será que não é a sua? Tem muita gente na igreja que não, a gente precisa fazer obra missionária, a gente precisa entregar marmita, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Isso pretere. Pretere é o quê, pastor? A você ter um coração disposto, obediente e submisso a Jesus Cristo. Crer verdadeiramente no Evangelho. Judas sempre visava ganhos e benefícios próprios. E você? Tudo que você faz, você vê ganho? Você vê benefício próprio? Você cobra a igreja por algum serviço? Cobra. Você faz alguma coisa já pensando no que vai te retirar e o custo que você vai ter? Você tem esse pensamento? Ah, se eu fizer isso para a igreja, eu vou sair no prejuízo. Você é esse tipo de pessoa? Você é esse tipo de pessoa? Aonde está seu coração? Será que se falar para você, pausa tudo a sua vida, vai lá para a África lá pregar o Evangelho, você vai? Você vai? Você trabalha anos e anos, 50 anos de idade, trabalha, recolhe dinheiro, junta, compra a sua casa, compra tudo. Você está dedicado, está disposto a entregar tudo isso para Cristo? Ah, pastor, mas Deus não vai pedir isso para mim. Eis que eu te conto a história de um pastor que mora lá na vila, lá da Jocum, Vila Mimosa, em Campinas. Uma vila de prostitutas, em Campinas. Itatiba. Ele pegou a casa dele, abriu mão, pegou a esposa dele, comprou uma casa lá naquela vila, eu não sei se ele já morava lá, mas ele abriu as portas daquela casa para receber as prostitutas, evangelizar elas e cuidar delas.
E a prostituta fica lá até que ela tenha uma profissão digna e sai de lá como uma cidadã decente e crente em Jesus Cristo. A igreja que ele frequentava falou: não faz isso. A igreja! Você é louco! É loucura também quebrar um vaso de alabastro e derramar em cima de Jesus. É loucura. Ir para a África, pegar malária 3 vezes por ano, é loucura. Mas o evangelho é loucura para o mundo, não é? Talvez seja loucura para você. Talvez seja loucura. E não muitos de se esperar, né? Mas surpreendente até certa medida. Os outros discípulos entrou na onda. Judas era o mestre da arte de dissimulação e persuasão. Os outros, segundo Marcos 14, verso 4, imediatamente o apoiaram. Dá para pôr aqui? Verso 4 de Marcos 14. Os discípulos se indignaram. Mateus 26, 8. Depois você põe um... Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Mas o primeiro a falar foi Judas. Ele pensa na arte da mentira, na arte do engano, ele trouxe um monte para o seu lado. Mateus 26, põe aí, Rodrigo, por favor. Verso 8. Mateus 26, 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Amados, essas atitudes no seio da igreja corrompem muitos. Essa atitude mesquinha e egoísta compra outras pessoas. A sua murmuração, a sua reclamação começa a passar de um, que passa para outro, que passa para outro. Mas fazer o que Maria fez e o que Marta estava fazendo, ninguém quer, né? Isso não contagia, né? Agora, um comentário sórdido desse, baixo, medíocre, incrédulo, compra um monte de gente. João lança luz sobre o caráter de Judas. Perceba que o evangelista, em seu objetivo de mostrar a fé genuína, porque ele quer mostrar a fé, é o evangelho da crença, não é? O evangelho de João. Se preocupa em utilizar Judas como um exemplo claro de um réprobo. O discípulo que traria por 30 moedas. É assim que João retrata Judas. Ou por revelação direta, ou ambas, o evangelista posteriormente adquiriu uma compreensão sobre a alma do traidor. Porque aqui no meio, talvez João foi até alguém que se indignou também. Foi persuadido por Judas. Mas, como eu disse, João escreveu o seu evangelho muito posteriormente. E depois, em sequência, dos outros evangelhos, inclusive. Porém, no ponto em que ele escreveu, ele já tinha noção. Claro que a traição, propriamente dita, ganhou mais corpo, né, quando aconteceu. Mas João aqui já escreve para nós analisando a alma de Judas. Ele já escreve para nós identificando como que uma pessoa egoísta, como que uma pessoa que trai Cristo age. Está aqui. Verso 6. Aqui é o comentário de João, tá? Olha como ele conhece. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Aí. O que mais me chama a atenção é que como as pessoas são compradas com essa vestimenta de boas obras. Como que as pessoas são induzidas? Ah, não, a gente precisa ajudar, é melhor tirar o dinheiro daqui e entregar lá para alguém. Mas nem sempre essa atitude é a que vem do coração. Amados, é muito lindo ver você tirando foto. Já viu aquelas fotos, né? Até, para mim, é algo que vai além da medida, né? Vai entregar a cesta básica e tira foto com um camarada que está com fome. Oh, meu irmão. Isso só revela que o seu coração
não está em Cristo. Não está. Porque eu sei de muitas pessoas, mas há muitas, irmãos, pastores, que todo mês vai no supermercado, compra 10, 15 cesta básica e já sai entregando nas pessoas, que ele já sabe que passa fome. E nem Facebook tem. Nem Facebook tem. Mas por que ele faz isso? Porque é algo que flui de um coração regenerado e transformado por Cristo. Ou seja, vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Talvez você não vise dinheiro, mas você vise transparecer alguma coisa. No fundo é a mesma coisa. Os discípulos foram persuadidos, amados, infelizmente. E João logo quebra toda a intenção de Judas e revela qual era, né? Ele não disse isso por se importar com os pobres. Judas era, na verdade, um ladrão. Ele era um tipo de ladrão encoberto, oculto. E aqui João escreve o retrospecto, muitos anos depois. E faz o comentário inspirado, apropriado nas verdades, nas verdadeiras motivações de Judas. Neste momento ele tinha uma confiança de todos. As pessoas olhavam, os outros discípulos olhavam para Judas e pensavam, não, ele é como um dos nossos. Nesta ceia aqui, em loco. Judas é um dos nossos. Como você pode olhar para um irmão ao seu lado e falar, não, é um dos nossos. Mas o tempo disse, né, quem Judas é. O tempo disse. Frequentemente, relata João, tirava o que nela era depositado, porque ele era responsável por uma bolsa de dinheiro. Ou seja, ele tinha sido eleito por Cristo para ser o tesoureiro dos apóstolos. Que ironia, né? Sou o Vitor me roubando. Brincadeira, né? Amados, ele era o tesoureiro. Andava com a bolsa. Precisa comprar pão lá, Felipe? Judas. Aí. E João fala, não me pergunte como ele descobriu isso, né? Frequentemente tirava o que nela era depositado. O grego tirava vem da palavra bastazo, que significa pegar com as mãos, tirar, ou seja, realmente roubar. Por isso que em alguns lugares lá o ladrão, quando rouba, corta a mão. Tem alguns países que andam com 2 cotocos, né? 2 cotocos assim, por quê? Ladrão. Amados, sendo o tesoureiro e tendo a confiança do grupo, ele levava consigo a bolsa de dinheiro. E vez por outra, subtraía uma pequena quantia. Fica claro a partir do fato de que é imediatamente precedido pela informação de que Judas era um ladrão. A falsa vestimenta dos hipócritas. Com uma vestimenta de filantropia, isso que Judas está fazendo aqui era melhor dar aos pobres, é filantropia o nome disso, tá? Não só fala falsamente aos outros, mas igualmente se vangloria intimamente, como os hipócritas costumam fazer. Como se o ato de trair a Cristo fosse um erro comum. As pessoas se habituam a ser hipócritas de tal forma que elas falam, isso é normal. Judas está agindo aqui com naturalidade. Ele não está forçando a barra. Ele está sendo quem ele é. Amados, esses hipócritas se esforçam para obter uma compensação pela perda que sofrem. É a mesma coisa que seguir a Cristo e você está vendo que está te sugando muitas coisas e você, não, eu preciso reverter esse quadro. Eu preciso transformar isso em algum benefício próprio. Amados, como muitos pastores que ensinaram o nosso irmão, vai assumir uma igreja, tem que ver, primeira coisa, qual é a cotação do dólar e o quanto que vão te pagar de salário. Que ideia é essa? Eu não posso ficar anos sem um salário? Não. Você não pode. Servir a Cristo e abdicar do seu salário? Não pode. Abrir mão do seu trabalho e cuidar do seu filho, que é a sua atribuição bíblica? Não pode. Porque o Evangelho te cobra isso, isso você não pode fazer. Por quê?
Porque você é um egoísta. Porque você quer ser servido. E você não está nem aí para os preceitos bíblicos. A falsa vestimenta dos hipócritas. É surpreendente que Cristo o escolheu como tesoureiro. Isso é surpreendente. Surpreendente. Uma pessoa desse gênero, a qual ele bem sabia ser um ladrão, pois em outro desígnio havia senão o de pôr em suas mãos uma corda para se estrangular. Por que eu digo isso? Cristo, ao designar ele tesoureiro, era um voto de confiança. Uma atitude nobre dos apóstolos. Opa! E ele utilizando aquilo para ter ganhos próprios. Cobiçando, egoísta. Ao mesmo tempo que ele recebeu uma confiança, um voto de Cristo, aquilo serviu para ele colocar a corda no próprio pescoço. Talvez a sua vinda numa igreja, a sua vida, o seu contato com o evangelho, seja a corda no seu pescoço. E o que vai dizer que é ou que não é? A sua disposição. Se ela se assemelha com a de Marta e de Maria, que já foi destacado todas as fraquezas dela, para você falar que eram mulheres perfeitas. Não, já está aqui destacado que não eram mulheres perfeitas, mas que tinham fé. Ou se sua atitude se assemelha a de Judas. Eu já falei isso, mas vou falar mais uma vez. No evangelho não tem espaço para egoísmo. No evangelho não tem espaço para você ser servido. O evangelho é você se entregar pelas pessoas. Seja na sua casa, seja na igreja, seja na rua, no seu trabalho, é você se dispor a ser a ponte para a pessoa passar. É você. Você se humilhar. Você ter um coração humilde. É você. Judas não tinha isso. Verso 7. Jesus respondeu. Jesus não poderia ficar quieto, né? Diante de uma atitude dessa. Ele disse: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Cristo defende Maria. O Filho de Deus se levanta em favor de Maria. Está claro, está nítido qual que é a atitude aprovada por Cristo. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Não foi isso que passou aqui? Enquanto Maria era criticada por todos, Jesus corre em sua defesa. E o que é receber a defesa de Cristo? Sabe o que significa isso aqui, irmãos? É você falar: servo bom e fiel, pode entrar para o descanso. A palavra que toda alma anseia. Judas, como um dos discípulos, ou seja, porta-voz deles na ocasião, tinha criticado Maria, persuadindo seus companheiros. A reprimenda de Jesus nos alerta a não subvertermos as prioridades. A sujeição ao evangelho precede qualquer ato de caridade, qualquer tipo de serviço, qualquer coisa. Mateus 26, 8. Ficaram indignados, né? Como já vimos. E Jesus diz: pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Isso aqui é glorioso também. Pergunto para os irmãos: os discípulos entendiam a morte de Cristo? Eles aceitavam? O que Pedro tenta fazer quando Cristo fala: estou indo para Jerusalém, vou morrer? O que Pedro tenta fazer? Maria já guardava um vaso de alabastro com perfume para o dia da sepultura de Jesus. Ela já entendia que ele precisava morrer, que ele iria morrer. Isso demonstra submissão e um coração disposto a aceitar, porque mesmo Cristo sendo uma pessoa querida, amada por ela sabia que o seu sacrifício era verdadeiro, era real. Ela já guardava isso. E o próprio Cristo confirma: pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Jesus obviamente não quis dizer que Maria ia guardar o perfume, ou pelo menos parte dele. Não é isso. Pois ela havia derramado tudo, ela derramou tudo, ela quebrou. E quando você quebra
a tampa, né, ou o gargalo daquele vidro, quimicamente ocorre ali uma reação que se dissipa tudo, perde. Não é nesse sentido que é escrito essas palavras. Mas sim, deixe-a. É como se Cristo dissesse, deixe, ela não quis vender o perfume como você gostaria, egoísta. De modo que pudesse mantê-lo para o dia da minha sepultura. Ou seja, algo que ela já aguardava. Maria sabia o que estava fazendo. Assim como todos os fiéis, todos os crentes em Jesus Cristo sabem o que está fazendo. Como esse homem que comprou uma casa lá na vila de prostituta, sabe o que está fazendo. É loucura para o mundo, mas para nós é um ato consciente, é um ato verdadeiro, é um ato sólido. É loucura para o egoísta, é loucura para a pessoa que quer ser servida, mas para quem é de Cristo, isso é válido. Isso é válido. Maria se prova aqui a melhor ouvinte de todos os discípulos. A melhor ouvinte. Porque, como eu disse, Jesus já tinha dito sobre a aproximação da sua morte. Ele falou isso em Mateus 9, 22, Mateus 16, 21, Marcos 8, 31, em João 6, 52 a 56, já falou, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porém, os discípulos não entendem. Tanto que eles, quando Jesus é crucificado, eles vão preso, né? Eles não aceitavam. Depois da morte, eles voltaram a pescar. A morte foi uma desilusão para muitos discípulos. Mas para Maria, já era algo aguardado. Melhor ouvinte. Verso 8, quanto aos pobres, Jesus fala, vós sempre os terei convosco, mas a mim nem sempre tereis. Aqui, Cristo, na sua infinidade de sabedoria, porque eu acredito que se não tivesse o verso 8, a igreja iria negligenciar o cuidado com os pobres de uma maneira, mas o verso 8, Cristo fala, é importante cuidar dos pobres. É importante. Não deve ser descartado. Mas o que ele coloca aqui é, o que pretere? O que pretere? Mas a mim, vós nem sempre tereis. Isso é profundo. Isso é profundo. Porque nem todos têm Cristo. Mas querem ajudar os pobres. Os pobres estão sempre aí. Correto? As obras de caridade estão sempre aí. Mas e Cristo? Você tem? Você crê? Verso 9. Por outro lado, você pensa, né, no verso 9, ele parou com os contrastes, né? Ele continua. Se ele apresentou Marta e Maria como aspecto positivo, ele precisa apresentar mais de um também no aspecto negativo, né? Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio, não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Aí você lê superficialmente o verso 9 e fala, nossa, que legal, foram ver Jesus. Foram atrás do quê? Essa é a pergunta. Foram atrás do quê? E o texto deixa muito bem claro. Não foram somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro. O que eles queriam? Milagres. Curiosos. Amados, é lógico presumir que uma numerosa multidão de judeus consistia principalmente daqueles que, tendo chegado cedo à capital, as caravanas que estavam indo para Páscoa, correto? Que vinham de todos os lados de Israel, que tinham perguntado por Jesus no verso 56 do capítulo 11. Essas pessoas não eram hostis a Jesus, eram simpatizantes, como Judas e os líderes religiosos. Por outro lado, não queriam compromisso com Cristo. Eram caçadores de emoções, superficialmente interessados em Jesus, mas espiritualmente indiferentes. Jesus, ele sai daqueles que são hostis, daqueles que não querem Cristo deliberadamente, para aqueles que são neutros. Existem essas duas classes de réprobos, irmãos.
Existem aqueles que rejeitam abertamente, como Judas, mas pode estar no meio. E também no meio pode existir aqueles que estão atrás de Cristo por algum interesse, atrás de alguma emoção. Por que só uma perguntinha aplicável aqui, por que os cultos de libertação enchem, né, irmão? Hã? Por que o culto da cura enche, hein, irmão? Hã? O culto da promessa enche, hein, irmão? E o culto de doutrina? Quantos vão? E o estudo bíblico? Quantos vão? E o culto de oração? Quantos vão? Irmãos, o Evangelho já está chegando no ápice da morte de Cristo. E até aqui, João trabalhou de uma forma primorosa, nos mostrando o que é crer em Jesus. Se você ainda tem dúvida, irmão, pausa no capítulo 12 de hoje e volta a ler tudo de novo. Volta para ler tudo de novo. Se você tem dúvida da sua salvação até aqui, você que acompanhou as pregações, não sabe o que é um eleito, não sabe o que é um réprobo, pausa aqui no capítulo 12 e volta lá para o capítulo 1 e lê tudo de novo. João, mais claro do que isso, na intenção de mostrar a fé genuína, ele foi primoroso. E não é por falta de exemplo. Quantos exemplos ele deu? Verso 10. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Volta para aqueles que são hostis. Os principais sacerdotes foram absolutamente impiedosos. Para atingir seus objetivos, eles estavam dispostos a matar não apenas só Jesus agora, mas também Lázaro. Aí você pergunta, por quê, né? Este último ato era também uma ofensa a eles. Lázaro estava lá vivinho, tranquilo, cheio de saúde. Podia pegar Marta e falar, Marta, não está fedendo não, cheira Lázaro. Lázaro está cheirosinho. Mas para os judeus hostis, olhar para Lázaro doía as suas órbitas oculares. Doía olhar o milagre realizado por Cristo. Tem gente que odeia tanto as coisas de Cristo que esse ódio ele se expande para qualquer obra que ele faça. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam erradicar as provas. Eles não queriam nada que glorificasse a Cristo. Ele, Lázaro, era um testemunho incontestável. As reivindicações messiânicas do Senhor estavam ali escritas na testa de Lázaro. Tudo que a obra de Cristo, se você quisesse entender a obra de Cristo, estava exemplificada na vida, na pessoa de Lázaro. O que Cristo fez nele. Ressuscitou dos mortos, qual que é a nossa esperança? Ressuscitar dos mortos. O judeu sabia disso, os hostis, e queriam acabar com isso. Verso 11. Pois por causa do que ocorrera com ele, aqui está o porquê, né? Ele já dá, o João já dá. Muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Está aí. Lázaro era o evangelho andando. Lázaro é por onde ele passava lá. O Messias o ressuscitou, é justamente o que está prometido. Olha lá Lázaro, o milagre de Jesus. Onde ele passava, os judeus. E quando ele fala, muitos estavam se afastando e crendo nele, não perca de foco o verso 10. O grupo que está muito se afastando é justamente da classe dos chefes dos sacerdotes que tramaram matar Lázaro. Alguns teólogos vão dizer que inclusive Nicodemos ele veio se converter neste ponto. Porque você percebe que depois na sepultura de Cristo, quem participa lá para dar uma sepultura é Nicodemos. Indo até Cristo, cuidando do corpo. Ele e José de Arimateia. Se você voltar lá em João, capítulo 3, Nicodemos não era convertido.
Mas provavelmente aqui tudo mudou. Amados, muitos estavam se afastando e crendo nele. Como resultado do que eles tinham agora visto com os próprios olhos, muitos, ao partirem de Betânia, estavam crendo em Jesus. E o que eu digo para você nesta noite é justamente isso. Creia em Jesus Cristo e viva. Mas crer é sinônimo de muitas coisas. E Maria, Marta, são exemplos claros daqueles que creem. Que o Evangelho habite no seu coração ricamente. Que a sua vida seja transformada. Que você se entregue completamente a Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém?